Doutor, qual a diferença entre rinomodelação e rinoplastia? Essa é uma dúvida muito frequente e eu vou dedicar esse episódio todo para esmiuçar tudo isso aqui para você. Eu sou o Dr. Leandro Aguiar, cirurgião plástico, especialista em rinoplastia, e hoje eu vou te contar um pouquinho sobre essas diferenças. Quero, antes de mais nada, que você se inscreva, caso ainda não tenha se inscrito, no nosso canal, curta os nossos vídeos e deixe ali assinalado esse sininho embaixo, porque isso vai te facilitar que a cada episódio que nós lançarmos, você vai ser notificada, vai poder acompanhar toda essa evolução nessa jornada de rinoplastia, que esse é o melhor canal desse assunto que você pode ter. Falando então um pouquinho entre rinomodelação e rinoplastia. Rinomodelação é um termo genérico utilizado para utilização de preenchedores para melhorar alguns defeitos do nariz, principalmente no olhar de perfil. Como assim? Vou tentar explicar isso para você de uma forma muito simples. Imagina aquela pessoa que tem, olhando de frente, um nariz relativamente fino, bonito, não tem grandes problemas, mas quando você olha essa paciente de perfil, ela tem às vezes essa região que é chamada de radix, ou raiz do nariz muito baixa, esse ossinho muito proeminente e o nariz às vezes até com a ponta relativamente caída. Então ali é uma verdadeira operação tapa-buraco, entende? A gente pega um produto e vai literalmente preencher o que está fundo. Então uma vez que a gente preenche a raiz e eleva ela, ela começa a se nivelar com esse ossinho que estava aparente. E é possível também usar esse preenchedor nessa região aqui do nariz e na ponta para não só rodar esse nariz um pouco para cima, mas projetar ele também. Então, quando você faz isso, você camufla o defeito principal, que era a giba. Você não consegue tratar essa giba, então o que você faz é deixar tudo o mais plano possível, fazendo então um preenchimento do que estava fundo aqui e jogando a ponta do nariz para cima. Então vai dar um ar de um nariz um pouco mais reto e um pouco mais angulado, mais empinado. Qual que é o problema disso ou mesmo a limitação da rinomodelação? Entenda então que ela não consegue de maneira alguma trazer um aspecto de refinamento de nariz para aqueles narizes que são de asas largas, pontas largas, dorso largo. Ele não consegue entregar nenhuma melhoria no olhar de frente. Então daí já fica um conceito. Se você tem uma queixa do seu nariz ao olhar no espelho, e a gente se olha no espelho basicamente de frente, a rinomodelação não é para você. Agora, olha, eu só evito fazer fotos de perfil, porque eu não gosto dessa gibinha, e geralmente gibas discretas, tá bom? Ela me incomoda um pouco, eu quero camuflar ela um pouco. Eu posso fazer uma rinomodelação? Sim. Outro conceito importante sobre rinomodelação. Uma vez então que eu sempre vou preencher o que está fundo para tentar nivelar com aquilo que está alto, sempre no perfil a tendência é você aumentar o tamanho do nariz como um todo. Porque se aqui estava alto e eu aumentei isso aqui para ficar mais plano, o nariz de perfil ele vai alongar. Ele vai ficar o nariz maior. Então, para aquelas pessoas que têm o nariz já muito projetado, também não é uma boa ideia. E, doutor Leandro, quais são os produtos que a gente usa ou deveria se usar para fazer uma rinomodelação ou um preenchimento do nariz? Basicamente, deve-se utilizar para a face, para o corpo como um todo, apenas produtos absorvíveis e dentre eles, o que é mais consagrado no mercado, independente da marca, é o ácido hialurônico. Então, para quem não conhece nada sobre harmonização facial, sobre preenchedores faciais, o ácido hialurônico é como se fosse uma geleinha, tá? Que a gente utiliza para preencher algumas regiões da face, seja a maçã do rosto, o queixo para quem tem o queixo muito para trás, a mandíbula para marcar ela um pouco, ou mesmo nesse caso, para melhorar os defeitos do nariz. O ácido hialurônico, então, é um produto sintético, mas ele é biocompatível, ou seja, ele é bem aceito pelo corpo e ele é absorvível. Tem uma duração em média de 1 ano no nosso corpo. Então, a grande questão é que uma rinomodelação corretamente feita, utilizando ácido hialurônico, ela vai ter uma duração relativamente curta, de 1 ano. Não é permanente. Onde entra aí, na minha opinião,
o problema ou alguns problemas. Alguns profissionais, principalmente profissionais médicos não especialistas ou às vezes profissionais não médicos, tendem a utilizar produtos que são inclusive mais baratos, como por exemplo o PMMA, o polimetilmetacrilato. Ele é como se fosse um plástico, um acrílico, ele é inabsorvível. Ele é colocado como um produto líquido dentro do nariz, mas depois ele vai entremeando nos tecidos e ele fica endurecido e ele não sai mais. O grande problema da gente utilizar produtos inabsorvíveis como o PMMA no nariz para fazer essas correções é que esse produto ao longo dos anos vai gerando inflamação na região. Essas inflamações podem ocasionar dois problemas. Um é ter alguma inflamação maior com dor, com vermelhidão ou até mesmo infecção, e isso é grave. 2, esse produto pode ser justamente, ele está sendo expulso pelo corpo e com isso ele deslocar. O corpo inflama tentando expulsar esse produto e ele acaba deslocando, saindo de onde ele foi aplicado. Então nós já operamos diversos casos de pacientes que fizeram rinomodelação, aí nesse caso uma rinomodelação definitiva que nunca deve ser feito, com um produto que não deve ser utilizado, como o PMMA, e na nossa cirurgia reparadora nós então vamos o quê? Tentar tirar ao máximo desse produto, e nem sempre é possível, e aí corrigir de uma maneira mais eficaz através da cirurgia. Outros produtos que têm se utilizado, e eu também não recomendo de forma alguma para o nariz, são os fios. Atualmente tem se utilizado fios de sustentação para rinomodelação de nariz. E é um pecado o que acontece, não no ato da utilização desses fios, mas esses fios, muitas das vezes, mesmo os absorvíveis, eles geram portas de entrada e saída do nariz com possibilidade de infecção e gera uma grande fibrose, ou seja, uma cicatrização muito agressiva lá dentro do nariz. O que quando nós vamos fazer a nossa cirurgia corretiva, a gente tem muita dificuldade porque toda a anatomia já foi alterada. Então, voltando ali, a rinomodelação corretamente indicada, utilizando o produto correto, que deve ser um ácido hialurônico, quais são os perigos disso? Tá? Considerando que o ácido hialurônico, como eu falei, ele é uma geleia, uma gelatina, o grande perigo é se a gente inadvertidamente, já que ele é aplicado através de injeções, inadvertidamente aplicar dentro de algum vaso sanguíneo, ainda mais se for um vaso arterial, uma artéria, ele oclui, obstrui esse vaso e deixa de suprir sangue para alguma região. E é daí que mora o perigo das rinomodelações levarem, por exemplo, a necrose de alguma região do nariz, da ponta, das asas, ou mesmo quando é atingido um vaso aqui chamado artéria angular, tá? Que é um ramo da artéria facial, ela pode ter uma comunicação com os olhos e pode inclusive dar cegueira. Então, gente, apesar de ser um procedimento aparentemente tranquilo, ele deve ser feito por médico especialista que tenha muita noção anatômica para diminuir a chance de um acidente como esse. E, obviamente, caso isso aconteça, essa pessoa especialista é muito provável que ela tenha capacidade de te acudir e te dar suporte com muita precocidade e assim evitar uma complicação ou um desfecho mais grave. Então, comparando a rinomodelação com a rinoplastia, quais seriam as vantagens de uma rinoplastia? Então, rinoplastia, se eu estou falando rinoplastia, eu estou falando em cirurgia, certo? Então, vai ter anestesia, vai ter cortes, vão ter pontos de moldagem do nariz, vão ter possivelmente fraturas nos ossos para a gente modelar os ossos do nariz. Mas o que eu ganho com isso? Falando primeiro da parte funcional. A rinomodelação, em momento algum, ela consegue melhorar alguém que tem uma respiração ruim. Já a rinoplastia, que tem um caráter funcional e estético, ela consegue corrigir desvios de septo, melhorar os cornetos, ampliar a sua via aérea e com isso melhorar a sua respiração. Então, uma das vantagens da rinoplastia é poder gerar ganho na respiração do paciente. Uma segunda vantagem muito importante aos meus olhos é que a rinoplastia ela consegue mexer e harmonizar o nariz nos seus diversos ângulos, principalmente no olhar de frente. Então, para você que tem um dorso muito largo, essa base óssea muito larga, ponta sem definição, asas largas, a solução para você com certeza é uma cirurgia,
uma rinoplastia muito bem executada. Ela, lógico, ela vai também corrigir os mesmos defeitos do perfil que uma rinomodelação iria tentar corrigir, só que com muito mais eficiência e com a vantagem de ser uma resolução permanente. Então aí entra uma outra vantagem da rinoplastia. Ah, Leandro, eu posso fazer uma rinomodelação como fosse um teste para ver quanto eu melhoro do perfil e ver se eu gosto, porque eu tenho medo de operar, e aí se eu gostar daqui um ano, não sei, eu posso fazer uma cirurgia de rinoplastia? Pode, não há problema em relação a isso. Mas é importante entender a limitação dessa primeira opção. E quais são os riscos da cirurgia? A cirurgia em si apresenta mais risco de necrose, por exemplo, do que a rinomodelação? Na minha opinião, não. Por quê? Quando nós operamos o nariz, nós sim cortamos aqui a mucosa e cortamos essa pelezinha para a gente expor a pele expor a pele, na verdade não, a gente levantar a pele do nariz e expor as estruturas ósseas e cartilaginosas do nariz, que são as quais a gente vai esculpir com delicadeza. Mas a gente não mexe nas artérias que vêm dessas regiões laterais nem das de cima, que são essas que, quando são obstruídas pela rinomodelação, geram as grandes complicações. Então, felizmente, eu nunca tive nenhuma complicação de necrose, seja com rinomodelação, que eu indico em poucos casos, na verdade, seja com a rinoplastia, mas eu, em minhas mãos, considero a rinoplastia ainda mais segura do que a rinomodelação, porque não é feita às cegas. Eu sei os vasos que eu vou cortar, eu sei os vasos que vão ficar pérvios e eu sei aonde eu vou atuar para manter tudo em muita segurança. Por último, quero falar para você sobre uma tal de rinomodelação estruturada ou rinomodelação definitiva. O que a gente vê por aí é uma banalização da medicina e principalmente da cirurgia plástica por colegas não médicos. E como esses colegas não têm permissão pelo Conselho Federal deles de fazer uma cirurgia do nariz, que é chamado de rinoplastia, eles criam nomes para falar que aquilo não é uma rinoplastia. Então fala em rinomodelação estruturada ou rinomodelação definitiva. Mas o que os colegas fazem? Eles cortam internamente, eles dão pontos, eles usam às vezes produtos inabsorvíveis, como eu falei, para tentar gerar algum resultado permanente. E infelizmente a gente já viu vários casos que apareceram no Fantástico, a gente já recebeu vários casos aqui na nossa clínica. Infelizmente a gente pega resultados desastrosos. Porque o nariz, além de ser o elemento central de beleza da face, por isso exige muito bom senso e responsabilidade do cirurgião, ele é a estrutura mais delicada que a gente tem dentro da cirurgia plástica e por isso a sua cirurgia é tão complexa. Então, sem muitos anos de estudo, que é o que andam fazendo por aí, pessoas que fazem cursos de finais de semana e vão fazer essa tal de rinomodelação estruturada, ou rinomodelação com fios, ou rinomodelação permanente, a gente vê destruição de todas as estruturas internas do nariz. E aí chega para nós grandes reconstruções com resultados mais limitados, obviamente, porque são cirurgias reparadoras, e com riscos maiores de complicação no pós-operatório. Então, para finalizar, o que eu tenho para te falar é: se você tem um sonho realmente de cuidar do seu nariz, tem queixas do seu nariz em mais de um ângulo, principalmente no olhar de frente, com certeza a rinoplastia é feita para você e feita por mãos de um médico, um cirurgião especialista na área. Os riscos dessa cirurgia, seja riscos locais ou riscos para a vida, são muito baixos. Tá? Rinomodelação devemos indicar única e exclusivamente para aqueles pacientes que têm queixas apenas do perfil ou, por exemplo, em caso em que foi feita uma rinoplastia e ficou com alguma mínima irregularidade, algum afundamentozinho que você queira só preencher aquela irregularidade para tornar ali algo mais plano, mais suave. Um caso interessante também de fazer rinomodelação e sempre com produto absorvível e exatamente sendo ácido hialurônico. Não aceite outros tipos de produto no seu nariz, PMMA, fios, entre outros, porque a gente vê verdadeiras destruições desses narizes a médio e longo prazo. E se você escutar por aí os termos rinomodelação definitiva, rinomodelação estruturada, rinomodelação com fios, tome muito cuidado. São os termos que colegas profissionais não médicos, sem especialidade, estão utilizando para fazer cirurgias do nariz e tem sido diversos desastres para a gente depois reoperar e consertar. Tenha muita consciência na sua escolha,
escolha sim o médico cirurgião plástico especialista em rinoplastia, tá? Para te oferecer o melhor. Se você gostou desse vídeo, acho que ele foi muito instrutivo para você, compartilhe com algum amigo que possa se interessar, que tenha feito alguma rinomodelação ou alguma rinomodelação estruturada, como a gente comentou, tá? Não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar e também deixar o seu sininho aqui para ficar sempre notificado dos nossos vídeos e fique ligado que tem mais episódio por aí.